Bom, galera, nós vamos falar hoje, se eu não me engano, é a nossa 27ª aula, tá? E nós falamos agora sobre o poder da visão, na aula anterior que vocês vão receber aí. E vocês têm que entender qual é o poder do subconsciente, tá? Suponhamos que esse círculo que eu estou colocando aqui é o nosso cérebro, ok? Eu não sei se vocês sabem, porém, vivemos apenas 5% do que a gente simplesmente fazemos. Como é que a gente faz? Que a gente de fato estar ali convicto das coisas, que a gente trata isso aqui como realidade, que é o poder da consciência. O subconsciente, ele é representativo 95%. E olha só, de tudo que você hoje já aprendeu, de informações, de lembranças, tudo que você puder imaginar, tá tudo no seu subconsciente, que é 95% de tudo que é processado na sua memória. E você só utiliza 5% da parte consciente, da parte real, do que igual agora. Por exemplo, eu não estou trabalhando com o meu subconsciente, estou trabalhando de fato de uma forma totalmente consciente. E por que o subconsciente ele é totalmente importante? Explico para vocês. O subconsciente, sabe quando você às vezes você fica fazendo as coisas e você esquece e você acaba não tendo lembrança, é uma série de coisas, e aí do nada você às vezes procura uma palavra e você não acha, tá no seu subconsciente, daqui a pouco vai e lembra. O subconsciente tem informações extremamente importantíssimas. E por que as pessoas não conseguem acessar o subconsciente de uma forma tão natural? Porque elas poluem o seu subconsciente. Como assim polui o seu subconsciente? Existe uma coisa que a gente chama, que fala assim, obesidade mental. Então, por exemplo, eu não escuto nada que não esteja alinhado com os meus interesses. Então, por exemplo, se eu escuto alguma notícia, algum jornal, se eu leio alguma matéria, se eu vejo algum curso, é tudo relacionado àquilo que eu faço. Pô, Paulo, então você não escuta sobre culinária? Não, não escuto. Por que eu não escuto? Eu não quero que atrapalhe o meu subconsciente. Para você ter uma ideia, às vezes eu pego o fone e eu não fico ouvindo rádio ambiente, porque tudo aquilo que eu escuto, sem a gente perceber, vem para o nosso subconsciente. Sabe quando você tem a sensação que você já viu uma pessoa, que você já falou, já ouviu aquilo em algum lugar? E de fato você ouviu. Só que como você não estava no seu modo consciente, o seu subconsciente ele pegou. Só que eu não quero que ele pegue coisas que eu não vou usar. Então, por exemplo, olha uma besteira. Antigamente eu ficava andando de carro, lia as placas, lia os outdoor, ficava lendo. Isso tudo atrapalha, polui a sua mente. Então, o que eu fiz? Eu só coloco para dentro do meu subconsciente o que de fato me interessa. Então, por exemplo, eu só assisto um determinado tipo, por exemplo, eu sou um cagão, eu não assisto filme de terror nem a pau. Por que eu não assisto um filme de terror? Porque, primeiro que não faz sentido. Pra que eu vou ter medo de um... Não faz sentido. Então, se eu tiver que assistir um filme, ou é um documentário, ou um filme, tem vários filmes que te trazem insights. Então, Paulo, você não assiste nada bobo? Não. Por quê? Vai entrar pro meu subconsciente. Outra coisa, eu não fico em roda de conversa ouvindo o que os outros estão falando em assuntos que não me convêm. Paulo, mas você é insuportável? Não. Eu sei sair, eu não sou um cara chato, mas quando eu vou tratar com alguma coisa com alguém, eu trato de alguma forma, por isso que a gente tem o que a gente chama de tribo, que são amigos, que nós temos coisas em comum, que vai fazer o quê? Alimentar o seu subconsciente. E como é que você alimenta o seu subconsciente? Você tem 2 olhos e você tem 2 ouvidos. Você tem 2 olhos e 2 ouvidos. Eles são a janela do seu subconsciente. Então, como eu não quero poluir o meu subconsciente, eu sei o que eu vou olhar e eu sei o que eu vou ouvir. Então, você precisa ter essa consciência que quando você escuta algo que não vai te agregar, quando você participa de debate, fofoca, coisas que não fazem sentido para você, quando você começa, por exemplo, igual eu falo, eu, com todo respeito, nada contra, mas eu não vou ler livro de romance, eu não vou ler livro de história, eu vou ler livros que de fato vão me atrair cada vez mais ferramenta para que eu esteja mais repertório quando eu for falar.
e jogo isso tudo para o meu consciente. Então, quando você tem 5% do seu consciente, porque como ele tem muita coisa aqui que não vai de encontro, ele só consegue pegar exatamente a informação que você precisa. Então, o que eu faço? Eu alimento o meu subconsciente sempre de coisas que de fato vão de encontro àquilo que eu quero passar, eu quero ensinar, aquilo que eu vivo. Então, qual é a sugestão? Se você é um chefe de cozinha, tá? Se alimenta disso. Se alimenta do quê? Ver vídeo disso, receita disso, vai visitar restaurante. Quando você for pescar, eu vou pescar e vou ver esse peixe na panela, na folha de banana. Enfim, você tem que alimentar o seu repertório para que você deixe exatamente pesado, mas pesado de algo que você vai utilizar. Então, você precisa entender o poder do subconsciente. E eu vou falar mais. Por que muitas vezes a sua vida ela não vai? Porque você sujou tanto o seu subconsciente, você você poluiu tanto ele que você não consegue limpá-lo. E como é que você limpa? Através, como eu dei na alta aula, de meditação, leituras, concentração e não deixando mais sujar o seu subconsciente. Se você entendesse que assim como vocês falam, quando a gente se alimenta, né? Que fala que você é o que você come. Então, se você comer coisas saudáveis, você se torna uma pessoa saudável. Se você comer coisas que é bobagem, fritura, você deixa o seu corpo não saudável. E da mesma forma, é alimentar a alma, alimentar a sua mente. Por que eu vou sujar como se fosse o meu estômago de bobagem? Você tem que sujar ou você vai ter que se alimentar de algo que você vá usar. Então tudo quando alguém fala sobre PNL eu adoro, sobre negócios eu adoro, sobre gestão eu adoro, sobre pessoas eu adoro, por quê? Vai de encontro com aquilo que eu faço hoje. Então os meus assuntos, os meus livros, os meus programas de TV, a maioria dos amigos que a gente senta para conversar, normalmente está direcionado para aquilo que eu gosto. Então eu evito que o meu subconsciente seja prejudicado por causa disso. Então hoje, muitas coisas, quando eu falei assim que é tudo mérito seu, é que vocês não entendem, mas ninguém te falou. E essa é a ideia. Pare de alimentar o seu subconsciente com algo que não vá usar. Você não tem que pegar hoje informações, energia que você não vai conseguir utilizar. Você vai desperdiçar. Imagina que isso aqui é uma caixa, coloca somente coisas que de fato importa para você. Porque quanto mais você alimentar o seu subconsciente daquilo que você de fato busca, mais... Às vezes eu falo coisas que eu falo, meu, de onde eu tirei isso? Puta, não sei o que, de onde veio? Mas não foi, é porque eu tenho alimentado o meu subconsciente de munições para quando eu precisar abrir a boca, para quando eu tomar uma ação, eu tenha mais repertório, eu tenha aqui no meu estoque de conhecimento mais argumentos, mais ensinamentos para ensinar para vocês. Beleza? Essa é a nossa aula de hoje. Bora para a próxima. Um grande abraço.